Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão. Esse é mais um vídeo do meu canal, a segunda parte do conteúdo do Código de Ética, certo? Do IBGE. E nós vamos terminar esse conteúdo hoje, ok? Se você não acompanhou ainda os vídeos anteriores, nós temos aí uma lista de 6 vídeos falando sobre o conteúdo técnico, né? A parte técnica para o concurso do IBGE. Temos um vídeo com exercícios e temos aqui esses 2 vídeos. Essa é a segunda parte do Código de Ética do IBGE. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desta leitura comentada, né, sobre os conteúdos para a prova, deixa a sua curtida, se inscreve no meu canal, deixa um comentário para mim que eu vou ficar muito feliz, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, o Código de Ética ele tem uma linguagem um pouquinho mais rebruscada, porém eu considero que a primeira parte, referente ao vídeo anterior, era a mais que poderia ter alguma dificuldade de entender. Essa segunda parte ela é bem mais tranquila, certo? Nós vamos ver a partir dos deveres do servidor público, mais na frente nós temos as vedações e falando um pouquinho lá embaixo, já no final do conteúdo, mas é apenas uma página só, uma coisinha bem rápida que fala um pouquinho sobre a comissão de ética, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos continuar. Nós temos aí dos principais deveres do servidor público. Então, quais são os deveres do servidor público? O que é que o servidor público tem que fazer? Então vamos lá? São deveres fundamentais do servidor do IBGE. Letra A. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Então você vai marcar, como de costume, essa palavrinha aí, a tempo. Desempenhar a tempo. Desempenhar a tempo. O que é desempenhar a tempo? Desempenhar dentro do tempo correto, ok? Sem procrastinar, sem demorar demais, mas fazer dentro do tempo tudo o que for atribuição do seu cargo, da sua função ou do seu emprego público, ok? Letra B. Exercer suas atribuições com rapidez, marca a palavrinha rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, você deve desempenhar, como vimos lá na letra A, dentro do tempo. E aqui na letra B diz que você tem que fazer as coisas com rapidez e perfeição e rendimento. Então, não é só fazer rápido e mal feito, tem que fazer rápido, bem feito, né? Rapidez, perfeição e rendimento. Para quê, gente? Qual é o fim do serviço público? Qual é a finalidade do serviço público? É o bem comum, ok? E evitando, você fazendo o seu serviço com rapidez, perfeição e rendimento, você vai evitar o dano moral ao usuário, ok? Letra C. Ser probo. O que é ser probo? É ser honesto, ok? Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 2 opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Essa palavra bem comum vai aparecer muitas vezes, ok? Então, quando você estiver diante de uma situação em que você tiver 2 escolhas, você deve ser honesto, reto, leal e justo. E você deve escolher sempre a que for melhor e mais vantajosa para o bem comum. Letra D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial à gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao seu cargo. Então, durante o seu trabalho, você vai precisar prestar contas, né? Por exemplo, nós recenseadores iremos fazer
as nossas pesquisas em campo, mas nós precisamos nos dirigir, né, ao polo onde está o nosso supervisor para prestar contas, ou seja, para transferir os dados que já foram coletados até ali. Então, você não deve jamais retardar essa prestação de contas, ok? Letra E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então, você, recenseador, vai estar em contato direto com as pessoas a serem entrevistadas. Então, você deve tratar essas pessoas cuidadosamente. Você deve aperfeiçoar o seu processo. No momento em que você se comunicar, no momento em que você tiver contato com esse público. Usar sempre palavras educadas, estar bem apresentado, né? E ser respeitoso com as pessoas. Letra F. Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Então, como é que os princípios éticos, aqueles 13 princípios que nós vimos lá em cima, vão se materializar, vão ser colocados em práticas? Vão ser colocados em prática a partir do momento que você presta o seu serviço adequadamente, ok? Letra G, ser cortês. Ser cortês é ser educado, tá, gente? Ser cortês, ter urbanidade. O que é urbanidade? Quem sabe? É civilização, né, gente? É ser civilizado. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Olha a palavrinha dano moral aparecendo mais uma vez. Nós servidores temos que ter muito cuidado, porque todos os nossos atos, os nossos maus atos irregulares podem causar dano moral e até material para a sociedade, ok? Então, voltando aqui, quando ele diz assim, que nós devemos ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais. Então, o recenseador, ele vai ter contato com vários tipos de pessoa, desde pessoas muito bem instruídas, muito bem educadas, até pessoas mais simples, que não têm uma capacidade de compreensão tão grande. Então, você deve ter esse cuidado de ter educação e de respeitar, entender as limitações de cada pessoa. E também não ter preconceito, né, gente? Seja de qual tipo for. Preconceito de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, né? Nós sabemos que o nosso país está num momento aí bem polarizado e é bem complicada essa situação, mas você deve ser profissional e respeitar as pessoas, ok? Vamos lá. Letra H. Ter respeito à hierarquia. O que é hierarquia, gente? Lembra aí quando nós, no começo do conteúdo dos conteúdos técnicos que nós estudamos nos vídeos anteriores, eu falei para vocês sobre uma pirâmide, né? Em que nós temos lá no topo, né? E aí essa pirâmide vai descendo até chegar em nós, que somos a base, nós que seremos recenseadores. Então, essa hierarquia é uma relação de subordinação entre as pessoas que trabalham na instituição, ok? Então, você deve respeitar os seus superiores. E os inferiores também, né, gente? As pessoas que estarão abaixo de você. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, você deve respeitar o seu superior, sim. Porém, se você perceber e entender que o seu superior está agindo em desonestidade, em desacordo com esse código de ética, você deve sim encaminhar, né? Quando fala assim, olha, sem temor, você deve representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, ok? Letra I.
resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados ou outros serviços que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas. Então, seja o seu superior hierárquico, seja o seu contratante, qualquer pessoa que esteja acima de você, que lhe dê ordens, que levem a ele vantagens indevidas, você deve resistir, você não precisa obedecer, ok? Em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e denunciá-las. Então, a ordem é imoral, você não obedece e denuncia. A ordem é ilegal, a mesma coisa, não vai obedecer, vai denunciar. A ordem está fora dos padrões de ética citados pela instituição, você também não deve obedecer, mas sim denunciá-las. Gente, eu peço desculpa pelos barulhos aí da rua, mas são coisas que, infelizmente, não estão sob o nosso controle, ok? Vamos continuar aqui com o nosso estudo. Letra J. Zelar no exercício do direito de greve. Então, pode haver greve? Sim, a greve é um direito do servidor, mas você deve zelar pelas exigências específicas da defesa à vida e à segurança coletiva, ok? Então, se por acaso houver greve, o primeiro cuidado que deve ter é a defesa com a vida e a segurança da sociedade, da população, ok? Letra I. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então, é não faltar, né, gente? Evitar faltas. Você deve ser assíduo e compreender que quando você falta, você vai provocar um dano para todo o sistema, toda aquela operação que está sendo feita, ok? Letra M. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo-lhes providências cabíveis. Então, você percebeu um ato ou um fato que seja contrário ao interesse público, você deve comunicar imediatamente aos seus servidores e exigir deles que eles tomem as providências cabíveis. Letra N. Manter limpo, em perfeita ordem, o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Então, aí é a questão de organização e limpeza, né, gente? Manter o seu local de trabalho limpo e organizado. Letra O. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de sua função, tendo por escopo a realização do bem comum. Então, todas as vezes que tiverem capacitações, palestras, estudos, você deve sim participar, se envolver com isso, certo? Isso vai se relacionar com a melhoria do exercício da sua função. Letra P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício de sua função. Então, é bem intuitivo, né? Se vestir roupas que sejam adequadas para o seu trabalho. Se você consegue um emprego, por exemplo, na instituição privada, você não vai de todo jeito, né? De havaiana, de short, você vai vestir uma roupa que seja adequada para o ambiente de trabalho, ok? Vida pessoal é vida pessoal, mas trabalho você deve sim ter ali uma certa formalidade, ok? Letra R. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Então, cumprir de acordo com as normas as suas tarefas. Quando for possível, você deve sempre cumprir com segurança e rapidez, mantendo a boa ordem. Letra S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem tem direito. Então, se você de repente chega um superior seu para fazer uma fiscalização, você deve facilitar, você não deve impedir, dificultar o trabalho do outro de fiscalizar, ok? Letra T.
Exercer com estrita moderação as prerrogativas. As prerrogativas, gente, são os poderes, ok? Os poderes que você tem. Então, exercer com estrita moderação os seus poderes funcionais, que foram a você atribuídos, abstendo-se de fazê-los contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então, você deve usar os seus poderes para cumprir as suas funções, ou seja, somente para o seu trabalho, para o que for justo, correto e moral. Você não pode usar os seus poderes contrário aos interesses dos usuários, ok? Letra U. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao seu interesse. Então, você não pode usar a sua função para fins estranhos ao interesse público, ok? Mesmo que você observe as formalidades legais e não cometa qualquer violação expressa em lei, mas se a finalidade não for o interesse público, você não deve usar a sua função para isso. Letra V. Apresentar nas análises estatísticas e geográficas informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas. Então, aí fala que você deve apresentar as informações de acordo com as normas científicas, tá bom? Então, vamos lá. Letra X. Zelar pela qualidade... Desculpa, gente, mais uma vez barulho aí na rua, mas vamos continuar. Zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais. Eu vou sair daqui porque o barulho tá grande. Vamos continuar. Zelar pela qualidade dos processos e da produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Então, resumidamente, é zelar pela qualidade, ok? Fazer tudo com qualidade. Letra Z. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código, estimulando seu integral cumprimento. A conduta, a ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas desta fundação, expressas em suas resoluções, ordens, serviços, portarias, normas do serviço e memorandos. Esses últimos são tipos de documentos, né, que fazem parte do serviço público, mas resumidamente a letra Z fala que você deve divulgar para os seus colegas, os integrantes da sua classe, olha, você sabia que o Código de Ética existe? Incentivar as pessoas a lerem e conhecerem o Código de Ética da sua instituição, ok, gente? Estou aqui num lugar mais calmo, vim aqui para outro cômodo da casa, porque eu estava perdendo a concentração ali com aquele barulho. Mas agora vamos continuar. Bem, nós vimos aí os deveres do servidor público, são bem intuitivos, bem simples de entender. Uma, duas vezes que você assistir esse vídeo, você já vai conseguir compreender a ideia, fixar esse conhecimento. E agora nós vamos falar das vedações. As vedações é o que você não deve fazer, é o que você é proibido de fazer enquanto servidor público, ok? É vedado ao servidor público do IBGE. Letra A. O uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Então, é proibido usar o seu cargo, usar a sua função para obter alguma facilidade, para ajudar amigos, né? Usar com tempo,
posição, influência, utilizar qualquer um desses meios para obter favorecimento para você ou para outra pessoa. Isso é proibido. Lembrando que isso é corrupção, ok? Letra B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores e de cidadãos de que deles dependam. Então, se você tem servidores ou cidadãos que dependem de você e você prejudicar a reputação deles deliberadamente, isso é proibido, segundo o nosso Código de Ética. Letra C. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conveniente com o erro ou infração do Código de Ética ou do Código de Ética da sua profissão. Então, se você é uma pessoa muito solidária, muito bondosa e de repente você não quer entregar ao seu colega, não quer denunciar algum erro porque você é solidário e você está sendo conveniente com o erro. E isso é uma infração. Você é proibido de fazer isso, ok? Você tem, pelo que nós vimos lá nos deveres, a obrigação de denunciar quando você perceber qualquer tipo de erro. Letra D. Usar artifícios é proibido, né? Letra D. É proibido usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhes dano moral ou imaterial. Então, quando você usa de artifícios de meio para procrastinar, o que é procrastinar? É retardar, né? Ou dificultar o exercício do direito das pessoas, você vai causar-lhe, vamos marcar, dano moral ou material. Então, é proibido, ok? Letra E. Deixar de exercer os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, ou seja, do seu interesse. Por exemplo, você vai receber o seu DMC. Aí você diz, mas eu prefiro levar um caderno, anotar no caderno e depois passar para o DMC, porque para mim, para o meu interesse, é mais fácil. Mas você não pode fazer isso. Aqui deixa claro, é proibido deixar de usar os avanços técnicos e científicos que estiverem ao seu alcance, que forem do seu conhecimento, para atendimentos do seu interesse, ok? Letra F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Isso aí, gente, é o princípio da impessoalidade, ok? Mas eu tenho simpatia por fulano, ou eu não gosto de fulano, ou é um capricho meu, ou é porque eu sou apaixonado por ele, que eu vou facilitar o trabalho dele, eu vou ajudar ele de alguma forma. Ou seja, você deve ser impessoal, ok? Tanto com o público, quanto os jurisdicionados administrativos, quanto com colegas, sejam eles hierarquicamente seus superiores ou inferiores, ok? Letra G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Então, o que é isso? É você receber vantagem indevida, gente. Seja para você, seja para outra pessoa, para seu parente, ou mesmo que você não receba, mas você influenciar outro servidor a receber, ok? Isso é proibido, isso é corrupção. Letra H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Então, se você tem documentos que você deve encaminhar para que sejam tomadas providências, você não pode nem alterar nem deturpar o conteúdo deles.
Letra I. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Lembra que quando nós falamos sobre princípios, um dos princípios fala que todas as pessoas merecem ser tratadas com verdade. Então, assim, não iludir, não mentir para as pessoas que necessitem do atendimento ao serviço público. Dizer que elas têm direitos que na verdade elas não têm, ok? Iludir de qualquer forma é proibido. Letra J. Desviar servidor público para atendimento de interesse particular. Então, se de repente nós temos aí um ACS e ele fala assim para o recenseador: olha, hoje você não vai fazer pesquisa, hoje você vai levar o meu carro na oficina. Hoje você vai buscar o meu filho no colégio. Você está desviando o servidor público para um atendimento de um interesse seu. E isso é proibido, ok? Letra L. Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Então, se você não tem autorização e retira de repente um computador, um documento, um livro do patrimônio público, você está errando, ok? Isso é proibido. Letra M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Então, lembra que as informações pessoais das pessoas são sigilosas e você não pode fazer uso de informações privilegiadas que você tem dentro do âmbito do seu trabalho para benefício seu ou de outras pessoas, né? Isso é proibido. Letra N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Lembram que nós falamos aí que as suas ações, os seus comportamentos, eles podem influenciar tanto externamente quanto internamente, ok? Então, se você tem o costume de chegar bêbado no trabalho ou fora do trabalho, habitualmente você vive bêbado, isso é proibido, segundo o Código de Ética do IBGE. Letra O. Dar o seu concurso. O que é dar o seu concurso? É dar a sua ajuda, o seu apoio, ok? Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Então, se você apoia instituições que atentem contra a dignidade, a honestidade, né, isso é proibido. Letra P. Exercer atividade profissional aética, ou seja, que não é ética, que está fora dos princípios da ética, ou ligar o seu nome a ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, você é um servidor, mas ali nos seus dias de folga você exerce uma atividade que não está dentro dos padrões da ética, ou o seu nome está ligado a empresas de cunho duvidoso, isso também é proibido. Letra Q. Disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados da pesquisa à divulgação oficial, exceto quando autorizado. Então, se você não tiver autorização, você não pode, de maneira alguma, disponibilizar informações sigilosas e confidenciais, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Bem, aí nós completamos, né? Vimos aí todas as vedações do servidor público do IBGE. E por fim, como eu falei para vocês, nós vamos ter o capítulo 2, que é bem pequenininho, que fala sobre a Comissão de Ética do IBGE. Vamos lá? Olha só, a Comissão de Ética está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa. Então, você pega o seu pincelzinho e marca, porque pode virar questão. Ela está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa, ok? No tratamento com as pessoas, com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. A Comissão de Ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário e a quem tem direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa. Então,
a comissão de ética ela também deve fornecer, quando necessário, e para quem tem direito de receber esses registros, sobre a conduta ética dos servidores da casa, para efeito de instruir e fundamentar promoções. Então, de repente tem ali um servidor que os seus superiores querem promover ele. Então, a comissão de ética é que vai fornecer esses dados, esses registros do servidor, ok? Para efeito de instruir, fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é a censura. Gente, marca isso, porque eu tenho quase certeza que isso vai cair como questão de prova. E se cair, vocês voltam aqui para me agradecer, ok? Olha só, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é o que, gente? É a demissão? É o ressarcimento ao erário? Qual é a pena que a comissão de ética pode aplicar ao servidor? É a censura. Vou até circular, porque eu acho que vai cair como questão de prova. Eles podem dizer: a comissão de ética do servidor público do IBGE pode aplicar a pena de demissão, certo ou errado? Ok? Então você já sabe. E a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética do IBGE é a censura. E a sua fundamentação constará no respectivo parecer. Então, eles vão censurar e eles precisam ter um fundamento. Então, esse fundamento é feito através de um parecer, ok? Vamos marcar logo tudo, né? Marcar logo tudo. A sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes da comissão de ética e consciência do faltoso. Então, se por acaso um dos integrantes faltou, ele precisa ter consciência daquela fundamentação que foi feita para a censura do servidor. Ok? E no final diz: para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Então, aqui, quem é o servidor público? Quem é que você deve entender como servidor público? Então, entende-se como servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas ou entidades paraestatais, as empresas públicas, sociedades de economia mista ou qualquer outro setor onde prevaleça o interesse do Estado. Marcar aqui. Então, quem é o servidor público? Quem você deve entender como servidor público, ok? Então, servidor público é qualquer pessoa que, por força da lei, que por lei ou por um contrato temporário, como vai ser o caso de nós recenseadores, ou qualquer outro ato jurídico, preste serviço de natureza, seja ela permanente, um servidor temporário, como é o caso dos recenseadores, ou excepcional, ainda que ele não tenha retribuição financeira, ok? Então, é serviço voluntário, mas ele tem um vínculo com o interesse do Estado, então ele é considerado sim um servidor público. Bem, gente, aí nós chegamos ao final do nosso código de ética. Deixa eu colocar aqui em cima. Chegamos ao final do Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Chegamos ao final desses dois conteúdos que são muito importantes para a nossa prova. Eu desejo a cada um de vocês que me acompanharam até aqui uma boa prova, uma boa sorte. Indico que vocês ouçam esse conteúdo mais de uma vez para que você possa fixar o conhecimento, que você indique também para seus amigos, para pessoas que você sabe que vão fazer essa prova. Então eu peço a ajuda de vocês, que vocês indiquem aí os meus vídeos para que as pessoas possam assistir também
e que você possa ser ajudado e ajudar outras pessoas, tá ok, pessoal? Bem, nos dias seguintes eu vou me dedicar um pouco ao estudo de português e matemática. Então, eu vinha postando vídeo aqui praticamente todos os dias, porém nos próximos dias, como o concurso está muito próximo, eu preciso estudar um pouco mais de matemática, que é a matéria que eu tenho mais dificuldade, matemática e raciocínio lógico. Mas eu vou fazer um esforço para estar trazendo sempre questões aqui, ok? Então, os próximos vídeos provavelmente vão ser de questões, né? Muitas questões para a gente fixar esse conhecimento. Então, como é que se fixa o conhecimento? Com questões e com revisão. Você vai reassistir todo esse conteúdo de vídeos pelo menos 3 vezes e vai fazer questões. E a nossa prova já está próxima, aí dia 10 do mês que vem. E eu creio que em breve todos nós já estaremos trabalhando e conseguindo aí o nosso dinheirinho, né, pessoal? Nós estamos passando por um momento bem complicado no nosso país, economicamente falando também. E essa vai ser uma oportunidade muito boa para todos nós. Então, um beijo bem grande, obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.